Circle of Inevitability, capítulo 931. Inquérito. Lumian deu 2 passos para trás e sentou-se no banco de espera do lado de fora da sala de aula, do outro lado do corredor. Seus dedos se moveram habilmente enquanto ele acessava o feed de status de Anderson Hood. Ontem, os fracassos dos outros são meus sucessos. 14 de agosto. Todos têm talentos diferentes. Alguns têm talento para a linguagem, alguns para a arte, alguns para ser comum. 13 de agosto. Meu colega de quarto realmente morreu. Ele ganhou o game over nesse jogo chamado vida. 12 de agosto. O amor também é um tipo de guerra. Caçadores também podem abater. Para Danise. 11 de agosto. Enquanto você não ficar com raiva, os outros ficarão com raiva. Reticências. 2 de agosto. Amigo, você realmente rolou até aqui? Respeite um pouco minha privacidade. Lumian continuou rolando para baixo sem expressão, sem mais conteúdo depois. Então, ele viu um prompt familiar, mas um pouco diferente. Apenas 30 dias de status são visíveis. Lumian riu, aproximou o telefone da boca e enviou uma mensagem de voz para Anderson, apresentando-se brevemente para ver se Anderson responderia e se sua resposta poderia ter um significado oculto. Depois de ficar sentado por mais 2 minutos, ele viu alguém se aproximando da direção da recepção. A pessoa estava vestindo uma camiseta branca, jeans azul e tênis de cor clara. Seu cabelo preto curto estava bem penteado, e ele tinha olhos castanhos profundos atrás de um par de óculos de armação média, dourado claro. Seus traços faciais eram gentis, com um toque de beleza. Ele estava carregando uma bolsa de ombro preta e era o alvo principal da jornada de Lumian e sua equipe no sonho, Zhou-Mingrui, a manifestação em sonho do Senhor Tolo. Lumian ergueu os olhos como se tivesse acabado de notar os passos, direcionando seu olhar para Zhou-Mingrui. Ele percebeu que o atual Zhou-Mingrui era mais diferente de German Sparrow. Ambos tinham vindo originalmente do mesmo Zhou-Mingrui, mas seus caminhos divergiram significativamente, um se inclinando para um estilo gentil e bonito, o outro enfatizando a aspereza e a frieza. Zhou-Mingrui percebeu o olhar de Lumian e olhou em sua direção. Lumian sorriu e assentiu levemente. Zhou-Mingrui fez uma pausa, sem saber por que aquele estranho o estava cumprimentando, mas ele educadamente assentiu de volta. Lumian desviou o olhar e voltou a atenção para a tela do telefone ainda escura. Ele percebeu que, embora seu reflexo ainda pudesse ser considerado bonito, ele não tinha mais o tipo de charme que atrairia a atenção de um olheiro de celebridades. Ele ajustou sua aparência com mentira, suavizando sua aparência para se misturar mais naturalmente. Zhou-Mingrui lançou-lhe um olhar confuso antes de se virar e entrar na aula de inglês para negócios. Depois de mais alguns minutos, a enana, diretora da aulas de tutoria dos sonhos, entrou na sala de aula de inglês para negócios com seu plano de aula, enquanto um homem usando uma gravata borboleta floral foi até a aula de inglês para iniciantes para ajudar Anderson Hood. Lumian olhou para a câmera no teto e, então, como a maioria dos pais que esperavam em diferentes áreas do corredor, passou um tempo no celular. Alguns pais que se conheciam conversaram. Meu Zihan agora consegue conversar em inglês. Sério. As nossas começaram as aulas para iniciantes tarde demais, ainda estamos trabalhando duro nisso. Olhe para aquele garoto, ele não para de falar. Provavelmente o primeiro dia de aula dele. Acontece. Meu Zihan também ficou um pouco inquieto no começo. É quando os pais precisam intervir mais. Reticências. Lumian não prestou atenção a essas conversas, concentrando-se intensamente nas fotos que havia tirado do quadro negro coberto de gelo, mergulhando mais uma vez no mundo conspiratório da análise de detalhes.
Ocasionalmente, ele também verificava notícias locais e vídeos populares para se manter atualizado sobre as principais mudanças na Cidade dos Sonhos. A aula de inglês para iniciantes teve 2 intervalos, durante os quais Ludwig aproveitou a oportunidade para vir e repor seus suprimentos de comida, acalmando seu espírito ferido. A aula de inglês para negócios teve apenas um intervalo, mas Lumian não se aproximou de Zhou Mingrui, apenas o observou pelo canto do olho enquanto ele ia rapidamente ao banheiro e retornava. A aula de inglês para negócios terminou 10 minutos antes da aula para iniciantes, e Lumian se levantou rapidamente, bloqueando o caminho de Zhou Mingrui. Com um sorriso, ele disse: "Olá, o que você achou da aula de inglês para negócios?" "Estou curioso." Vendo a confusão no rosto de Zhou Mingrui, Lumian explicou mais: "Estou aqui para a aula de inglês iniciante do meu filho, mas depois de ouvir sua aula de inglês para negócios de fora, achei que era muito boa. Estou pensando em participar também, então não vou perder tempo esperando." "Aqui com seu filho?" Zhou Mingrui questionou instintivamente. Não importava sua aparência, esse homem parecia muito mais jovem que ele, como um estudante universitário. "E ele já tem um filho?" "Sim, meu filho," Lumian respondeu com um sorriso. "Filho, um filho velho o suficiente para uma aula de inglês para iniciantes." Zhou Mingrui resistiu à vontade de contrair o canto da boca. Ele tinha saído da faculdade e estava no mercado de trabalho há 2 ou 3 anos, e ainda nem tinha uma namorada. Enquanto isso, esse cara que parecia um estudante universitário já tinha um filho de 4 ou 5 anos. Ele teve um romance no ensino médio que resultou em um filho? De fato, pessoas bonitas têm toda a sorte. Zhou Mingrui respondeu sinceramente: "A diretora Ai é altamente qualificada, mas a aula de inglês para negócios em si exige uma certa base." Ele suspeitava que o rapaz à sua frente pudesse ter abandonado o ensino médio para se casar e nunca ter frequentado a faculdade, então gentilmente o lembrou que a aula de inglês para negócios exigia algum conhecimento prévio. "Entendo." Lumian assentiu pensativamente, então disse sinceramente: "Obrigado." Ele deu um passo para trás e não perguntou mais nada a Zhou Mingrui. Para um primeiro encontro, a moderação foi fundamental. Depois, ele observara quaisquer desenvolvimentos subsequentes. Zhou Mingrui era curioso, mas não era de bisbilhotar a vida privada dos outros. Ele ficava nas portas de diferentes salas de aula, observando. Depois de um tempo, a aula de inglês para iniciantes terminou, e Lumian rapidamente entregou um pirulito a Ludwig, pegou sua mão e o levou para fora das aulas de tutoria dos sonhos. Ludwig parecia ter cerca de 7 ou 8 anos. Se Zhou Mingrui o visse, ele definitivamente ficaria com uma impressão profunda: um filho de 8 anos com um pai que parecia estar na casa dos 20. Alguém nesta família deve ter infringido a lei. Deixar uma impressão profunda na manifestação em sonho do Senhor Tolo não fazia parte dos planos de Lumian hoje, não ajudaria a descartar opções. Depois de comprar um monte de pães cozidos no vapor e legumes em conserva para encher o estômago de Ludwig, Lumian teve um jantar decente com o garoto e depois se hospedou em um hotel barato. Ele ligou a TV para Ludwig, escolheu aleatoriamente um desenho animado e girou o telefone, com o polegar pairando sobre o avatar do WeChat de Anderson Hood. No final das contas, ele não enviou outra mensagem a esse professor estrangeiro, que parecia perceber a verdadeira natureza do sonho, optando por ver se Anderson tomaria a iniciativa de contatá-lo e fornecer alguma pista. Reticências. No apartamento alugado, Franca estava encostada na cama, rolando o celular, mas seus pensamentos não estavam totalmente focados nele. Ela estava preocupada com como as coisas estavam indo do lado de Lumian. Envolver-se formalmente com Zhou Mingrui pode trazer mudanças indesejadas.
Jena sentia o mesmo, andando de um lado para o outro na sala de vez em quando. De repente, Franca sentou-se ereta, franzindo a testa. Continuo sentindo como se tivesse esquecido de algo. É minha intuição espiritual me lembrando? No segundo seguinte, sem precisar de adivinhação, ela rapidamente se lembrou do que havia esquecido. Certo. Hoje é o dia do sorteio da loteria Double Color Ball. Eu esqueci completamente. Ela rapidamente verificou os resultados, abrindo lentamente a boca em descrença. Nós vencemos? Jena perguntou, curiosa e animada. Nós ganhamos, nós ganhamos. Franca ficou primeiro atordoada, depois muito feliz. Nós ganhamos o segundo prêmio que teve 20 apostas, com um prêmio total de mais de 150 mil yuans. Ela então esfregou o rosto. Eu realmente tenho esse tipo de sorte? Não, a habilidade de Lumian de influenciar o destino ainda poderia ter esse efeito? Mais de 150 mil? Jena ficou chocada. Esses últimos dias vivendo frugalmente a deixaram bastante satisfeita com até mesmo alguns milhares de yuans, e agora, de repente, eram dezenas de milhares, com 2 dígitos antes dos zeros. Franca saiu da cama e começou a andar de um lado para o outro. Se economizarmos um pouco mais, poderemos alugar alguns desses itens intrigantes da loja de provisões do sonho estelar. Não deveríamos primeiro pensar em pagar os microempréstimos? Jena lembrou a Franca. Ainda não chegamos à data de vencimento. A excitação de Franca estava tingida de preocupação. Ganhar uma quantia tão grande de uma vez não atrairá a atenção do departamento de loteria? Ou até mesmo o olhar do digno celestial? Antes que Jena pudesse responder, Franca continuou falando consigo mesma. São apenas um pouco mais de 100 mil. O que é isso? A pessoa que ganhou o primeiro prêmio fez mais de 30 apostas, cada uma valendo 5 milhões. Estamos apenas mordiscando as migalhas que escaparam dos dedos de outra pessoa. Reticências. No Hotel Binsri. Depois do jantar, Ludwig adormeceu na outra cama, enquanto Lumian ficou acordado, encostado no travesseiro, observando silenciosamente a tela escura e o quarto fracamente iluminado pelo luar. Até então, Anderson não havia lhe enviado nenhuma mensagem, e a interação direta com Zhou Mingrui não havia causado nenhuma anormalidade perceptível. Suas ações eram irrestritas, e ele não havia sido expulso do sonho. Conforme o tempo passava, Lumian de repente ouviu um trovão estrondoso e viu o céu noturno do lado de fora das cortinas brevemente iluminado por um relâmpago prateado. Os trovões ecoavam continuamente e a chuva caiu a noite toda, diminuindo apenas ao amanhecer. Lumian ficou acordado a noite toda, saudando a luz do dia com a mente limpa. Ele verificou seu telefone e viu vários relatos de inundações e áreas alagadas, com algumas linhas de metrô suspensas naquele dia. Isso é simbólico? E se sim, o que simboliza? Depois de encher Ludwig com um monte de pãezinhos cozidos no vapor, Lumian o levou para comer macarrão ali perto. Ele pediu macarrão com pasta de ervilha para si e macarrão com tomate e ovo para Ludwig. As ervilhas foram cozidas até ficarem macias, absorvendo o molho, deixando o macarrão perfumado e saboroso. Lumian pediu 2 tigelas pequenas, comeu 1,5 e deixou a metade restante para Ludwig. Depois do café da manhã, ele pegou calmamente o transporte público de volta ao apartamento alugado com Ludwig. Vendo que Lumian e Ludwig estavam bem, Franca, Jena e Anthony suspiraram de alívio. Lumian sorriu e disse: o resultado preliminar do experimento é que o simples contato diurno com a manifestação do Senhor Tolo, Zhou Mingrui, sem deixar uma forte impressão, não atrai a atenção do digno celestial, não resulta em ser expulso do sonho ou impõe restrições. Claro,
Talvez eu tenha sido enganado, e o digno celestial deliberadamente não está me mirando, esperando que eu me reagrupe com vocês antes de nos expulsar do sonho. Ponto.